Retomando as nossas histórias aqui de intimidade, Écio, conta como é que o Xaxá te colocava em cena no Doente Imaginário. Tem que falar isso? Tem que falar. Não, é muito simpático, porque a gente, no espetáculo Doente Imaginário, eu cantava, como fala, pendurado num pássaro que tinha que ir lá pra cima, e eu sentava nesse pássaro e tinha que ser suspenso. Na verdade, ele descia do Dimento cantando, né? Mas ele tinha que subir antes que começasse o espetáculo, naturalmente, esperar lá em cima a hora dele. E uma vez o Xaxá fez esse texto, porque aí decidiram que o pássaro eu nunca poderia ser pendurado se o Xaxá não dissesse isso. Fala. Sobe a bicha. E eu fui assim com as 3 anos, eu tive que ouvir isso. Eu subi. Era a bicha, meu Deus. Eu agora saio do roteiro, não estava no roteiro. Eu estou curioso para saber a história de vocês com o Miguel, dos trabalhos. Aqui ela já começou. Beleza de palhaço, o que mais? Oi, eu lembrei de um... Ai, será que eu vou... O Miguel, eu vou contar. A gente estava no voo na Alemanha, não sei que cidade para cidade. O Miguel estava... Ih, até bom que você não lembra. Ele estava lendo a biografia do Shakespeare, assim, durante essa viagem. Em inglês. Em inglês. Aí ele já lembrou. O Miguel entrou no banheiro do avião e não saía mais. Ele levou o livro. Aí, quando a gente viu, a comissária tirou o broche daqui e tava andando na frente assim. Aí todo mundo perguntou, o que a senhora vai fazer? Não, esse senhor precisa sair do banheiro. Ele não saía mais. Ele lendo a vida do Shakespeare dentro do avião. Do banheiro do avião. A comida da velha ruim deu para ficar mal. Lembrou? Mais íntimo impossível. Aliás, no voo da TAP. Não, foi você. A aeromoça portuguesa se aproximou do Miguel e falou assim: o senhor aceita jantar? Ele perguntou: quais são as opções? Ela falou: sim ou não. Fala, Miguel. Tô tentando lembrar. É que eu tenho tantos casos também que eu não lembro de nenhum. A gente é convite, a gente é visita. Não. Com postura, né? Teve uma em Berlim do Edson, sabe? Não, que mais? Outra história, de outra pessoa. Outra história. Não, aquela já contou. Falta você agora. Mas ninguém contou dela, né? Ah, então. Fala dela, as coisas dela. É isso. Não sei não. Então, eu sou ruim de história de lembrar, mas que tem. Na Bela Fera, teve umas coisas, teve, engraçado. Não lembro. Ah, teve uma que você perdeu o sapato. Não perdeu, não. Ah, eu perdi. Não, sei lá, não. Você não entrava. Por Teve causa uma do coisa sapato. assim, ficou 10 minutos e o relógio. 10 minutos, Miguel. Quem tá regendo ela? Cadê a Bela? Onde está a Bela? Onde está a Bela? E a Bela nada. A Bela ia dançar logo em seguida, não dava para o sapato não ter o Teve, peixinho, né? Teve alguma até sair coisa, voando né? na plateia, tá certo. E o Xaxá na Costa Rica, a gente fazendo um espetáculo na Costa Rica. Aí eu quero viajar com as peças com vocês também. Eu tô aqui em São Paulo. Era a vovó Estela do teatro brasileiro, né? O Cacá o Xaxá, ele perdeu a voz. O Augusto ainda era o Perdi Augusto, pra quem não sabe. Ele perdeu a voz no espetáculo e o Cacá fazia as perguntas e as respostas do personagem do... O senhor acha então? Eu acho que não tem que casar. Isso é escola, né? Esses dois. Teve um caso muito gozado nessa mesma viagem.
lá na Costa Rica eu perdi essa voz, né? Perdi a voz. E a gente tinha uma cena que eu e o Ari fazíamos fora de cena, que é uma sonoplastia muito engraçada, que jogava as latas no chão, que era uma atriz saía jogada de cena assim, e a gente fazia como se ela tivesse caído num galinheiro, desses cachorros, porcos e tal. Então fazia tudo uma latia, jogava lata no chão, puxava na cabeça. Enfim, toda uma sonoplastia com cachorros, gatos e girafas, enfim, animais que imitem som, né? E aí, Como é que é o som da girafa? e aí eu perdi. Eu fazia brilhantemente um cachorro. Inclusive cheguei a ser indicado para Prêmio Michel. do cachorro. Mas eu sem voz, não tinha como fazer, fiquei muito frustrado, peguei um contra-regra, né? Falei, o senhor sabe imitar cachorro? Eu posso pôr, não, estou disponível. Sim, posso pôr, a hora que tem que ser o pego. Então, ficamos lá na coxia e eu esperando o cara fazer o cachorro, então, não, contando com ele, dando salvo, né? E aí, quando ela saiu de cena de lugar, agora ele falou, au. Ele acabou levando o chão. Ou foi o Roquete Pinto? Acho que foi o Roquete Pinto. Miguel, você trabalhou quantos anos juntos? 7 seguidos? Esse período foram 7 anos, de 90 a 97. Foram 3 CDs e inúmeras turnês, Brasil e Europa. Né? E deve ter história ali. E né? disco de ouro, Então, nós ganhamos primeiro disco de ouro no Com o primeiro primeiro CD, né? LP. LP, né? Quem lembra disso? E Miguel ganhou o melhor arranjador, uma música linda da Sueli Costa, Abel Silva, chamada Voz de Mulher, prêmio Chave de melhor música, melhor arranjo. Quer dizer, a música ganhou um prêmio. Melhor música, melhor arranjador. Em 92 e 96, que você também ganhou. Exato. Tem muitos prêmios, gente. Muito. Então vamos ver um pouquinho desse prêmio todo, né? A música. Vamos. Eu ia contar uma história, mas ela é um pouco comprida. Depois então. Depois eu conto. Deus amado. E então, eu não posso sair muito daqui, né? Deixa eu ver. Faz com outro microfone. Só? Faz com outro, como sem fio. Mas eu falava pra fazer. Tá. Aí. Agora, então vamos lá. E sim, vou cantar. A gente vai fazer umas músicas assim. Não fui eu. Pequenino grão de areia que era um pobre sonhador, olhando o céu viu uma estrela. Imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos. Ela no céu e ele no mar. Dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela se encontrar.
tá ligando. Vai estar contratando. Fiquei até quieto agora. Muito bom. Porque Vamos pra terminar mim, bem o dose dupla desse ano. pra mim é importante Special. falar que o Miguel, ele fez a grande parte da ok, é 50% Miguel, 50% que vem de mim, porque para transformar uma música em sua, uma música que já é um clássico, que já todo mundo conhece, não teria sido a mesma coisa se não fosse a harmonia, esses arranjos maravilhosos do Miguel. Eu sou muito privilegiado de ter aprendido aqui como é que se deve fazer, porque não é fácil. Miguel. Demora pra entregar ajuda. É amigo do cérebro, gente, sabe? Eu fico impressionado aqui assistindo vocês e queria falar um pouco sobre essa disciplina. Como é que. Porque às vezes a gente olha e fala, pensa que é fácil, né? É lindo e fácil. Não é. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês mantêm essa disciplina, não só técnica, mas de opção, de repertório, de quem vai trabalhar, o que quer fazer, onde quer chegar. Eu acho que isso é muito legal para a gente conhecer. Começando pela Chiara. Eu me interessei pelo teatro musical depois que eu fui assistir o Fantasma da Ópera. Eu era muito novinha. Mas de novinha quantos? 11? É novinha, 11 anos. Novinha. 10, 11. E eu já fazia parte do coral da escola, eu curtia, né? Mas imagina, eu nunca pensei que eu teria algum talento. Tinha a menina que era solista, que eu achava muito importante. E hoje em dia eu lembro, tipo, legal, mas não era nada incrível, eu achava. E eu fui assistir o Fantasma da Ópera e eu enlouqueci com o espetáculo. Aí pedi pra minha mãe comprar o CD pra mim e ficava ouvindo aquilo e comecei a cantar junto. E foi numa dessas cantadas, né? Dando um agudo, imagina. Bebê, né? Dando um agudo. Aí a minha avó viu, minha mãe viu, aí eu falei, vamos botar você mal de canto. Eu fui fazer canto muito nova, mas também era uma coisa que eu me divertia fazendo. Imagina, quando você é criança, você não tá pensando em carreira. Ninguém na família, ninguém mais era cantor. Não. Meu pai, inclusive, acho que se alguém ouvisse ele cantando no chuveiro, mandava ele parar. Porque nada bom. Aí você começou a fazer aula em quanto tempo? Eu- Até o primeiro musical que eu trabalho. Até o primeiro musical, foi por acaso também o primeiro musical que foi no Rio. Foi o Banana Split, eu estava com 14. Foi o primeiro musical que eu fiz. Mas é só com o tempo, né, com as possibilidades que foram aparecendo, né, ao longo dos próximos anos que eu fui vendo que, nossa, pode ser que eu tenha um futuro nisso. Mas já adolescente, que eu acho que eu fiz a minha primeira peça realmente séria, assim, foi com o Cláudio Botelho e Charles Miller, que foi Os Fantásticos, que é um musical off-Broadway, que eles compraram os direitos e montaram no Rio, eu estava com 17. E foi o primeiro musical realmente sério que eu vi que eu poderia investir e talvez ter um futuro nisso. E foi dali em diante que as escolhas já começaram muito cedo, tipo, não tinha essa de balada. É bom que eu fui nas minhas matinezinhas com 15, 16, porque logo depois eu tive que optar, né? Porque não tem como você sair à noite e no dia seguinte ter voz, né? Uma coisa não combina com a outra. Então, e é uma escolha que eu fazia feliz, porque eu preferia estar no palco, eu preferia estar ali fazendo espetáculo do que sair com cambada, entendeu? Continua assim. E eu continuo assim, e cada vez me realizando mais e fazendo trabalhos mais bonitos. Então, pra mim é muito fácil ter essa disciplina. Por isso você falou do ar-condicionado, eu falei, não, pra mim tá ótimo. Quer que desligue? Não, tá gostoso. Mas eu, além de friorenta, também cuido da voz, saio sempre com cachecol, tô bebendo água. Então, é um cuidado que acaba virando uma segunda natureza pro cantor, mas eu acho que a gente ama tanto o que a gente faz isso com o pé nas costas. Tudo bem. Deixa eu começar na ordem. Teatro. Acho que o teatro, porque ao contrário de filme, teatro exige muita disciplina.
E estamos aqui de prova, todo mundo é testemunha aqui. O Cacá Rosé, por exemplo, e um dia, no começo dos ensaios, ele falou: se algum dia alguém chegar atrasado para essa roda que a gente faz, eu cancelo todo o espetáculo. Anos depois, a gente estava no Sérgio Cardoso, não vamos citar nomes, não criar inimizade. Alguém chegou atrasado, uma pessoa chegou atrasada para essa roda, o teatro lotado, Sérgio Cardoso, e o Cacá cancelou o espetáculo. Você lembra disso? Todo! Inclusive a pessoa que é, mas não vou citar o nome não. Você lembra? Eu não conheci de você. Depois eu pergunto pra Marina, que trabalhou com você. Eu vou falar, eu vou falar. Se foi a Marina. E essa disciplina era super... isso eu trago comigo até hoje. O respeito por isso aqui é diferente quando você vem do teatro para a música, né? Não que o músico não respeite o palco, não, é um sagrado que o teatro te dá, que é especial. É diferente. E na Alemanha é engraçado que as pessoas às vezes falam assim: eu sou muito pontual, muito rígido, muito... E as pessoas: você tá muito alemão, você tá muito alemão. Eu falei: eu não me civilizei na Europa, eu me civilizei aqui com os grandes profissionais que eu trabalhei, entendeu? É muito... Quem dá a festa normalmente não é aquele que mais se diverte. Né? Quando a gente convida o público a festejar, a gente tem que prestar atenção se a festa está acontecendo bem. Então a gente tem que se privar de muita coisa para que a festa aconteça, eu acho assim. Ela chama a atenção, como é que é? Muita cerveja, álcool, drogas, como é que é? Olha, eu nunca fui muito disciplinado, não vendo do teatro amador de Santos. Minha época era uma época dos anos de chumbo e havia uma repressão muito forte. Então, eu nasci dentro de um teatro político, né, um teatro ativo, e que o compromisso estético era muito frouxo, entendeu? E se primava muito mais pela ideologia do espetáculo e pela mensagem, né? E que eu acreditei nisso há muito tempo e tal, e sempre fui desleixado no aspecto de disciplina, né? Nessa disciplina física, que eu tanto invejo em quem trabalha com a voz, com vocês, né? Eu via a preocupação do Ed, pô, o Edinho era uma coisa assim que a gente achava um absurdo, o jeito que ele se enrolava para sair do teatro. Eu falei: cara, tá 33 graus. Entendeu? Agora, quando eu vim fazer teatro profissional em São Paulo, em que me profissionalizei e que de repente não era mais o teatro que eu estava acostumado a fazer e que eu tinha que fazer todo e qualquer teatro que aparecesse, porque eu precisava sobreviver, já tinha filho, tinha tudo mais. Então, aí foi nascendo essa disciplina e esse rigor estético, esse rigor de me guardar para essa coisa que o Edinho falou, que é coisa da gente estar sempre... Tem que estar sempre melhor que o público, né? Tem que estar sempre muito bem disposto, não pode ter desculpa: hoje eu estou meio mal do pé ou da garganta. Não tem essa, não pode existir isso, né? Então, hoje em dia, eu tenho uma preocupação de me guardar um pouco mais, né? É claro que há 20 anos atrás era um porra louca que me drogava, que não dormia, que bebia pra cacete, e que ela fazia, mas eu não tenho mais 30 anos, né? Nem 40, nem 50. Mas tem uma coisa que, além do rigor com a questão física, São Francisco. do ensaio, o rigor, Miguel, não vem de São Francisco. O que é São Francisco? São Francisco tocou o sino. Tocou o sino. Então, vamos cantar, que aí depois a gente retoma. Vamos manter a disciplina. Vamos manter a disciplina. Disciplina. São Francisco é o sino da diretora, Samantha Carapete. Mas quem apanha em casa sou eu. Eu vou assumir Tem uma essa mensagem. resposta, gente. Porque é gostoso. Então, essa música que eu vou cantar agora é de um musical que eu assisti na Broadway, que eu chorei tanto que eu gastei um negocinho inteiro de papel e essa. Que é um musical chamado Next to Normal. Eu chorava de soluçar, eu e a plateia inteira. E é um musical com só 6 pessoas em cena, que aborda o tema de uma família onde a mãe é bipolar, esquizofrênica. E a peça da Malhamas é feita com músicas mais pro pop rock. E nessa música é um momento em que essa personagem se pega topada num nível em que ela não sente mais nada.
Então ela fala de como ela sente falta dos altos e baixos. E essa música ela canta, ela joga a medicação dela no lixo, é uma música extremamente emocionante. There was a time when I flew higher. Was a time the wild girl running free would be me. Now I see her feel the fire. Now I know she needs me there to share. I know where all these blank and tranquil years seems they've dried up all my tears. And while she looks free and fast, seems my wild days are past. I miss the mountains. I miss the dizzy heights. All the magic days and the dark, depressing nights. I miss the mountains. I miss the highs and lows, all the climbing, all the while the wild wind blows, stinging you with snow and soaking you with rain. I miss the mountains. I miss the pain. Mountains make you crazy. Hear its different sound. My mind is somewhere hazy. With fever on the ground. Everything is balanced here and harmony here. Everything's perfect. Nothing's real. Nothing's Gozado, né? Desculpa, mas só para fazer um adendo, eles montaram esse musical. Foi esse ano, passado? Quase normal. O Tadeu Aguiar montou e a. Como é que é o nome dela? Ela fez a. Vanessa Gerbelli fez lindamente, ganhou um prêmio Bibi Ferreira. Já acabou, né? Semana passada, essa semana, né? Ganharam o prêmio. Semana passada. Semana passada. Ah, ganharam outro agora. É. Ah, eles ganharam um monte. Essa peça é incrível, gente. Eles fizeram A muito Vanessa trabalho. Gerbelli foi a nossa primeira convidada de dose dupla, né? É. Com o Léo Jaime aqui. E, Mas é muito bem. nossa, e agora é gozado, porque
mudando completamente, a gente já trabalhou tantas vezes juntos, anos juntos, na verdade, né? E nunca fizemos uma música assim, fora. É a primeira vez que estamos fazendo alguma coisa fora, né? É muito bacana. Fora. Gente, esse mundo é uma loucura. E eu nunca cantei nada seu, né, Miguel? Hã? Nunca cantei nada seu. Não, também não. Ainda. Aí pode ser. Miguel ainda. Eu já esperava. Gente, tem pausa pra ir ao banheiro? Não, né? Pode, Quase vai lá. acabando já. Vai lá, vai lá. Você quer ir? Aqui tá, vale Eu tudo. bebo muita água, sabe? Faltam só 10 músicas e 5 blocos. Não faz nada interessante, tá? Enquanto eu tô lá. Vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar dela. Não vai levar o Shakespeare, hein? Conta essa Não história. leva o Shakespeare. Não, brincadeira. Eu queria puxar um pouco o assunto sobre o teu teatro, a tua projeto de voltar a escrever e tal. Sobre essas opções que a gente vai fazendo ao longo da vida. Chega um momento que você recolhe um pouco, depois você volta a um projeto e depois também falar sobre o Edson, a mudança para a Alemanha, enfim, a visão dele sobre o Brasil hoje também. Mas vamos resgatar aqui. Tem algum projeto concreto, já um texto já em Olha, montagem? o grande problema é que eu tenho vários projetos concretos, né? Não, Então, os seus, você está sendo teatro, um monte de coisa, coisa, mas não, referente a teatro, a cinema, né? E até de música também, né? E sinto assim que cada vez mais eu me baralho, porque vai surgindo novas ideias, os projetos vão se iniciando, às vezes não terminam, às vezes sim, às vezes não. E existe um problema no Brasil do autor, que é o montar, porque o autor hoje em dia precisa muito ter um gás a mais para ir atrás de patrocínio, para trás de produção. não basta ter uma boa ideia, tem que formar uma equipe. Exatamente, quer dizer, eu ainda não me adaptei muito bem a essa política de incentivos fiscais, essa coisa toda. Eu sou de uma época que a gente vendia o Fusca e montava uma peça, né? Hoje você vende o Fusca e não paga um tijolinho. Pede o Fusca, né? É verdade, os meios de produção ficavam caríssimos, né? A gente conseguia antigamente produzir com nada, pegava uma poltrona na casa de um abajur na casa do outro, e montava-se isso e punha tijolinho, ia a gente, fazia isso de terça a domingo, né? E houve um estrangulamento, até estético, né? Porque de repente os caminhos, os rumos do teatro, do cinema, ficavam um pouco nas mãos dos diretores de marketing das empresas que nos patrocinam, né? Eles que dizem o que tem que ser montado, o que deve ser patrocinado, o artista que tem que ser produzido. E quem avalia as coisas, as rubricas de PROAC? Exatamente, essas coisas todas deixam um pouco um gosto de frustração. Porque eu queria mesmo botar minhas coisas estão engavetadas, minha e muitas coisas junto com o cérebro, inclusive, né? Mas eu acho que a gente está meio tentando restabelecer contato com nossas antigas peças. Só para citar um exemplo, a gente teve uma peça chamada Salve o Quinto Congresso do Humor, salve-se quem puder, numa época de repressão, numa época política muito dura, em que se falava de um país um país fictício, uma ilha fictícia que os nossos humoristas iam se representar. E esse tempo passou, a gente não montou espetáculo. Depois de 25 anos, a gente tornou a botar esse texto num concurso e ganhamos. Né? Ganhamos o concurso e com o seguinte comentário do jurado, assim: que peça atual, né? Que tema atual. E uma coisa que eu escrevi 25 anos é que voltou a ser atual, né? Porque os ditadores voltaram, né, à baia. Então, de repente, a peça voltou a ser atual. Então, estamos trabalhando em cima dessas coisas que já escrevemos e hoje estamos pensando em escrever. Ser artista no Brasil é quase um trabalho de resistência, né? Porque é uma questão de você engolir muito sapo, né? E às vezes ter que se submeter a esperar anos para que a coisa aconteça, né? É difícil. Eu estou aproveitando essa pergunta para você, como assim, sequência de projetos, né? Você tem os projetos concorrentes, que é o Primeira Página e o Letras em Cena. Eu queria saber se no seu projeto de vida você vislumbra continuar com dose dupla comigo. Olha, para mim concorrente, eu perguntar dizer que vai
dizer que sim. Claro, Miguel, eu pô. estou pensando na lista de convidados, Miguel. Falando em concorrente, queria dizer que a Maria Mesquita está ali, viu? tá. Resolver com você, a concorrência. Faz o Letras de Cena comigo, que trabalhou com vocês dois, né? Não, eu tenho plano, Miguel. Depois eu te converso. É que vai ter que baixar a porcentagem, pô. Eu quero ganhar um pouquinho mais. Eu queria que você falasse um pouco. Você está 8 anos na Alemanha, né? Como é que você produz, como é que você trabalha na Alemanha e como é que você vê o Brasil hoje? Você volta e meia está por aqui, né? Eu confesso que o que eu gosto de ficar lá é a qualidade de vida, que é maravilhosa. Mas eu volto para o Brasil por causa da família, dos amigos e do público que eu conquistei, que está aqui, que eu quero sempre, né, estar presente no Você não tem plano de voltar a morar no Brasil? Não. Nossa, já? São Francisco? São Francisco. Isso é a deixa para o Xaxá. Para o Xaxá cantar. Ai, meu Deus. Alô? E o cara ainda quer ganhar mais? Só eu que toca nessa bagaça. Cérvulo, vamos! Seguinte, gente, ó. Cérvulo, junto! O pai da luz não apaga essa luz. Não. Ok, mais médicos cubanos. Venha, cubano. Venha. Olha só que bacana. Essa música aqui é do espetáculo. Aliás, é um espetáculo que eu tenho mais orgulho de ter feito, não só como ator, como também ter feito as versões do Brecht para português, né? Alô? Alô, Brecht? Me perdoa, onde estiver, você me perdoe pelas versões. Olha só, a direção musical foi do... É Miguel? Isso, Do Miguel Briamonte, do Abel Vilastar. Os dois dividiram a direção musical. O Abel não veio, gente. E o Sérgio Augusto era o pianista do espetáculo. E fez isso agora. Maria Alice Vergueiro. Eu não vou fazer propaganda, porque o espetáculo acabou. Mas era um bom espetáculo, você viu? Era lindo. Cérvulo. E é o seguinte, ó, chama-se A Canção do Capelão. Eu fazia esse papel do capelão, e o capelão ele tinha uma... Claro, a história da Mãe Coragem é a história de uma mulher e seus 3 filhos, que eles atravessam a guerra e conseguem tirar lucro dessa guerra, né? O capelão é um pouco da família, ele meio que ia comer a Mãe Coragem e tal, então grudou na Mãe Coragem e eles viviam na guerra. Se a guerra acabasse, eles iam à falência, porque ela arrastava a sua carroça, não sei para quem não conhece a história, mas acho que muita gente conhece, arrastava a sua carroça vendendo materiais para os soldados e para as vítimas, enfim. E a canção é exatamente desse capelão que acompanha a Mãe Coragem e que vive da guerra. Eu vou ler, como eu disse, eu não tenho mais 50 anos, então eu não consigo me lembrar da música, naturalmente. O arranjo... Embora seja minha. Não me Então, a canção do capelão! Pois é, do jeito que essa guerra é, o que mantém o homem em pé não é beijo de mulher, nem um prato de filé, só nossa bendita fé, fazendo um vencedor. Erguendo as mãos aos céus, clama ao Criador. Deixa eu viver, pra eu poder lutar, pra eu poder matar. Pois é, em nome de Deus, mas nunca reze pela paz. Só a guerra satisfaz, causa fome corporais. Não vacile jamais, pare para olhar para trás e ver o que arrasou. Erguendo as mãos aos céus, clama ao Criador, pra não acabar. Pois a guerra é um bem, todos dizem amém. Pois é, em nome de Deus, e a ciência é quem dá toda a doença. Diz que a guerra é conveniência e que a morte é consequência. Morre fraco em consciência, vive forte em inocência. Não sabe a quem matou, erguendo as mãos aos céus, clama ao Criador. Pense, ó meu Deus.
também, você é uma quadrilha, não? Né, Miguel Breno? Oi? Você é quase uma quadrilha, né? É verdade, é verdade. Bom, agora, eu também estou com fome. Está quase chegando ao final. Bom, nesse bloco nós reservamos uma pergunta. Quem pergunta o que para quê? Eu queria perguntar para a Chiara primeiro. É que você disse que tem o sonho de cantar na Broadway. Tem já um plano, assim, quantos anos? Já está pensando mais focadamente ou deixa a vida levar? Bom, se Deus quiser, tudo vai dar certo para eu me mudar para lá ano que vem. Já dá? Pra morar? É mesmo? Ensaiamos isso, cara. É mesmo? E é chegando lá e jogando nos testes, né? Assim que faz aqui, lá, em qualquer lugar. Até hoje eu faço teste aqui. E não, cada vez que eu faço teste não vai ficando mais fácil, vai ficando mais difícil. Por quê? Porque eu vou exigindo mais de mim mesma e eu sei que as pessoas estão... é Chiara, nossa, ela vai fazer ideia, ela já faz tudo isso há tanto tempo. Então eu sinto que as pessoas têm uma expectativa grande de mim e eu também me cobro muito, então cada vez fica mais difícil, tá, gente? Mas tem uma pergunta, porque o último que eu fiz foi Priscila, faz 1 ano, 2 anos, nem sei mais. E normalmente desses que eu fiz que tinham os gringos, eles fazem porque eles querem conhecer. Mas temos várias produções hoje no Brasil que não dependem desses fucking gringos. E mesmo assim, rola ter que fazer teste para me dizer que essas pessoas que produzem e que dirigem, que são os criadores, os criativos, como se fala, desses espetáculos, precisam fazer teste com Chiara. Eu acho que cada personagem é completamente diferente do outro, musicalmente falando, o temperamento, tudo. Eu acho que eles querem ver como é que vai ficar na minha pele, na minha voz. Isso também É normal, isso, mas é muito normal isso. Montar um elenco são várias peças de um xadrez que tem que encaixar, entendeu? Então tem a questão da aparência física, do tipo físico pro personagem, até a altura, a química, se a voz vai timbrar. Então um elenco geralmente de musical é grande, né? Então, se as pessoas não tiverem muito... Mas tem uma angústia nisso tudo também, né? Que você fica... Cada teste é uma angústia, uma tensão. Parto. Ainda mais eu lembro na Bela e a Fera, que foi o meu primeiro teste de um grande musical aqui, demorou meses entre uma fase e a segunda fase, né? Mas a gente quer tanto, a gente gosta tanto. Eu acho que todo mundo que faz isso tem que gostar muito, gente, porque não é uma coisa fácil. Assim, dizem que o número 1, medo número 1 do ser humano, no geral, é falar em público. Número 2 é morrer. Tá? Então, é maior eu queria fazer uma pergunta. Se você tá no funeral, você prefere estar dentro da caixão do que falando. Né? Então não é uma coisa fácil, né? Morrer falando em público, então deve ser. Espero que não aconteça isso. Eu queria fazer uma pergunta difícil agora para Chiara. Qual a raiz quadrada de treinador? Você é muito conhecida, você não pode negar que é conhecida como uma atriz musical, não é verdade? E com bastante méritos, inclusive, é uma pessoa destacada dentro do teatro musical hoje em dia no Brasil. E sinto que isso é um fator de segurança tua, ou não. Obviamente tem uma insegurança, mas é o que você faz melhor, vamos dizer que é verdade. Como é que agora você está fazendo uma peça que não canta? Como é que é isso? Como é que é a tua relação com essa falta de música no ar, né? E que depende agora de outros atributos teus, que é de atriz? Então, eu brinco, eu falo que eu troquei os aplausos, né, ao final das músicas, pelas risadas, porque a minha personagem é cômica pra caramba. Eu descobri agora que eu tenho Bozo na veia, nem sabia. E essa personagem realmente ela é engraçada e
eu me divirto muito fazendo longas temporadas, porque é o momento que você tem para crescer. Tem gente também que, né, quer fazer sempre a mesma coisa todo dia e acaba, né, perdendo um pouco, e tem as pessoas que nem eu que gostam de brincar com isso, e brincar com o tempo, e brincar com descobrir coisas novas, né? Porque o teatro eu acho que sempre tem que estar se renovando e refrescando, senão, sabe, a pessoa que está indo ver ali já no 6º mês tem que sentir como se a gente tivesse a animação do primeiro dia, né? Então, às vezes tem vezes que eu chego em cena e faço alguma coisa diferente que eu acho tão ridículo que eu mesmo fico com vontade de rir de mim mesma. Aí eu fico tentando me controlar, vontade de ir na plateia, né? Deixa eu me divertir lá atrás, aqui tá na hora de trabalhar. Mas eu tô me divertindo demais, fazendo essa troca. Eu tô adorando fazer comédia. Aí no musical, pra poder fazer as duas coisas, vai ser muito jovem. Daliboso, né? Não, a gente não fez as perguntas ainda, vamos. Vamos. Ó, é ele que tá saindo do roteiro, tá, Nilson? Eu segui o sino já. Fala. Você nem quem vai cantar. Xaxá. Ah, é pra Pra cantar ou pra falar? Pra falar. Pessoal, Xaxá, você já fez, você canta lindamente, você, além de compor e ser ator, você já fez show solo? Só cantando? Olha, no tempo de amador, eu tocava e cantava na noite. Violão? Violão e cantava. Era uma coisa assim que eu estava começando, então eu achava ótimo, né? Não tá mais nervoso você entrar no palco só para cantar ou para falar um texto? Não, eu acho que as duas coisas se equivalem, né? Se equivalem. Sendo que o teatro também tem uma melodia, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, você não acha aquela melodia, né? É como você está cantando e você não esquece da melodia, você desafina. Enfim, eu acho que os dois têm uma relação muito próxima, né? Para quem está fazendo, né? Para quem está fazendo. É uma coisa que eu sempre comentei, assim, conversando sobre você, assim, enfim, sua carreira e tal, de que isso, que trabalhar com você, estar no palco com você, fazendo música, tem essa coisa de que você traz o teatro para o que você está cantando, né? E isso é muito evidente, né? Eu acho que eu sou tão bom ator que eu convenço as pessoas que eu sei cantar direito. Mais perguntas? Ou... Prosseguindo a pergunta. Eu sei que você não tem... a gente não pode classificar você como um cantor brasileiro, né? Você é um cantor internacional, porque você canta Edith Piaf, você canta Regina de Jesus, você canta, né, Pixinguinha, você canta de tudo, né? Você já te passou pela cabeça, ou se existe algum tipo de preocupação em você, de que esse tempo que você fica fora do Brasil, de uma certa forma te desconecta com uma realidade musical ou com novas vertentes que porventura estejam no Brasil acontecendo e que você pode de repente perder essa passada, vamos dizer assim? Te passa na cabeça disso, já teve? Não, porque mesmo quando eu vivi aqui com o Miguel e também, quando a gente fez tantos trabalhos, a gente nunca pertenceu a um grupo, a um movimento. A gente sempre fez aquilo que a gente quis fazer sem correr no risco por isso, né? E tem uma grande amiga aqui na plateia, Francisca, querida amiga, inspiradora. Ela falou uma frase linda, ela citou uma frase do... quem é, Chi? Aquela da árvore? Quintana, obrigado. Que eu não sei falar tão lindo quanto essa doce mulher fala, mas ela fala uma história, o texto mais ou menos assim: o pintor, o artista é uma espécie de Midas, né, Chico? Ele, tudo que toca, ele transforma em si. O pintor não pinta uma árvore, o pintor pinta-se uma árvore. Então, em qualquer lugar que eu estiver, eu acho o que eu tocar, mesmo que for Handel, é brasileiro. Faz parte daquilo que eu trago de herança, né? Respeitando o compositor, mas é Brasil em qualquer lugar, eu acho. Assista, Aí eu tenho uma pergunta para você. Com os projetos concorrentes, o que você vai fazer com o nosso grupo? Depois te respondo por e-mail.
Ah, eu também gosto da árvore. Que No Facebook. ele falou um negócio da árvore que é muito bonito. As árvores somos nós. Pensei a mesma coisa, Miguel. Ó, Que é? Quem é? O Edson, não é? Então, essa música, eu era disciplinado, mas tomava uma cerveja de vez em quando, gente. Não era assim. Um dia eu estava no bar com um amigo meu, Luiz Amorim, um grande ator, querido. Eu acho que ele tá aí, ele falou que... Tomara que Luiz esteja. tá aí? Luiz, Tá. Luiz Amorim está aqui. Luiz Amorim, querido. E Luz a plateia. E a gente estava bebendo uma cervejinha e pensando assim, ele começou a cantar a letra de uma música pra mim, que eu falei, eu quero cantar isso. Aí o Miguel fez um arranjo lindo do Chico Buarque de Holanda. Só um minuto, antes, vamos trocar o microfone, por favor, que isso aqui tá dando uma terrível assim. E uma Tá música melhor? linda do Chico Buarque de Holanda, que o Miguel fez um arranjo maravilhoso. Conversando com o sertão, meu sorriso delícia, não? E tá acabando. Tá acabando. À noite, que é a programação anual, a gente volta, né, Miguel? Não sei. Ai, ai. Mas pra finalizar, nós preparamos uma brincadeirinha. Natal, né? O quê? Eu gosto da ideia. O que? Tem letras em cena no Natal, é isso? Não, nós vamos fazer letras natalinas na Paulista. Não, vou ter mais uma música. Tem mais uma música? Tem. Ixi, não, Não, vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Já vou direto. Ah, Bora. Não? Começa comigo, tá? luz hackeada.
dose dupla, entendeu? Vem, meu menino vadio, vem, sem mentir pra você. Vem, mas vem sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Vem, por favor, não evites, meu amor, meus convites, minha dor, meus apelos. Que é agora? Ah, especial de Natal, não é Agora é isso? especial de Natal. Então, Vocês trouxeram alguma coisa pra gente? trouxeram presente? Especial de Natal. Pode fazer o sino de Belém agora. Pode passar, tá? Não, é pra dar o presente, querida. Olha, vamos fazer uma brincadeirinha que é o seguinte. Não? Não vai falar? É o Natal, não é? Não. É o seguinte, nós vamos cantar uma música de Natal pra vocês vão ter que identificar. Não! Não é mais? É isso! Aí a gente vai dar uma almofada dessa, só atrapalha aqui. É isso, não é isso? É almofada? Eu sei se é. Não, vai fazer não. É, fazer, é. Mas é o Natal. Mas é Natal. Adivinhações também? É música de Natal. Então vamos Não, não. Adivinhações. Não, as adivinhações. Eles já combinaram outra coisa. Vocês têm que adivinhar quem
Não, faz agora. Eu esqueci. Não. Ah, não. Essa música é criança. Vocês querem? Vocês querem ou não? Mas vamos fazer isso. Então vai. Quem começa? E cada um vai imitar uma pessoa e vocês têm que adivinhar quem é. Agora eu vou falar a quem errar. É muito fácil. Não, agora não tem retorno. É uma vez cada um só, pronto. Vai. Primeiro. Vai. Quem começa? Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Quem é? Tá bom, eu vou passar por ser ridículo logo. Vai. Teatro é ser ridículo. Vai. Como é que é essa? Tem que ser Natal? É. Anoiteceu, o sino gemeu. Quem? Ah! Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai. Vai. May old acquaintance be forgotten and never brought Essa cara? Tá, Mariah Carey, meu Aliás, eu quero contar uma que o Edinho vai adorar. O Edinho vai adorar. O cara chegou na loja de disco da bichinha, né? Não, você adora. Descansada não se compra. Chegou na loja da bichinha que vendia disco e falou assim: você viu um disco da Maria Callas? Ah, isso é verdade. Não é Maria Callas, é Mariah Carey. Eu tenho uma memória parecida com essa. De uma conhecida. Não é piada, aconteceu. Uma amiga minha que chegou numa loja de discos do Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, e perguntou: por favor, vocês têm CD de Elise e Tom? Elise e Tom. Aí, não, a gente não tem essa Elise e Tom, a gente tem Mariah Carey. Quem é Elise e Tom? Vai, mais Quem um. mais? Vai, quem mais? Agora vamos cantar a última. Não, mas tem que fazer a emblemática, né, gente? Então é Natal, e Ano Novo também. Quem é? Falou pra jogar. Cala a boca, ninguém é. Vamos cantar então? Vamos lá. Vamos lá. Jingle bell, jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal, brinca com o jornal. Quem são? Quem são? Quem é? É isso aí. Posso falar quem é a dupla? Chiara e Cordeiro. Claro, Cordeiro. Ok, pra finalizar. Boa. Finalizar o Natal. Agora vai, agora é sério. Sério. Muito sério, por favor. Sério. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild,
existe